Feliz ano novo para todo mundo. Tô aqui hoje para fazer um vídeo bem pessoal, na verdade. E eu gostaria de falar, como dizem no título, um pouco da minha experiência religiosa, né? O meu processo que aconteceu. Eu fiz esse canal aqui, para quem é das antigas. Eu já postei muitos vídeos aqui, mas tem muitos vídeos privados, muitos vídeos antigos, que eu fiquei sem postar muito tempo. Eu falei, bicho, eu nem sei o que eu falei naquele vídeo. Vou dar uma privada, vou começar do zero e falar a partir de hoje o que eu penso, as minhas opiniões, né? E é isso que é o meu canal aqui, minhas opiniões, vivências, que eu tiver afim de falar. É um canal bem pessoal, eu vou descobrindo ao longo do tempo o que eu tô afim de fazer aqui. E eu fiz um vídeo há muitos anos atrás, um dos meus vídeos, talvez, do meu primeiro ano de canal, isso vai ser o que, uns 9 anos atrás, 8 anos atrás, que eu falo que eu era ateu, né? E eu falo, eu não sei exatamente, eu não revi o vídeo, mas é um vídeo que eu falo que eu era ateu, e muita gente, eu lembro, que escreveu e falou, pô, é verdade, é, é, como é que fala? É verdade você é ateu, Bruno? Pô, mas tem que falar. Aí um monte de gente falando que era para acreditar em Deus e tal, e eu, enfim, naquela época eu não ligava muito para essas coisas. Eu simplesmente não cresci numa tradição religiosa e simplesmente ao longo do tempo fui pensando, bom, o que eu sou então nessa coisa? Eu acredito, não acredito? E falei, não acredito não, foda-se, né? E com o tempo foi passando, né, galera, até eu me voltar, digamos, né? Voltar não voltar, porque, como eu disse, eu não me encarava como alguém religioso, mas eu voltar, digamos, como filho pródigo, né? Como alguém que talvez tenha sido introduzido a Deus e resolveu deixar para lá. E resolveu falar que não vou acreditar. O que aconteceu então nesse processo? E eu lembro que a primeira coisa que aconteceu foi uma introdução e conhecimento de pessoas que eram religiosas, que eram muito legais, que eram exemplos bons de pessoas, né? Que eu simplesmente via essas pessoas e eu comecei a admirar algumas pessoas, influencers ou escritores ou pessoas da mídia, da vida, amigos, que eram pessoas muito legais, e eu soube que eles eram cristãos ferrenhos, né? Eram pessoas que iam lá, acreditavam em Deus, iam na igreja e tudo mais. E essa introdução, esse conhecimento dessas pessoas me, me fez, ao longo do tempo, refletir um pouco, né? Simplesmente refletir, falar, pô, eu acho que durante um tempo eu achava que eu era mais inteligente do que alguém por não acreditar em Deus, né? E aí, quando eu comecei a ver gente que era, obviamente, assim, claramente mais inteligente do que eu, acreditando em Deus, eu falava, bom, tem alguma coisa aí, né? Porque você, quando você vai envelhecendo, tenho 33 anos hoje em dia, né? Mas quando você vai envelhecendo, você vai também tendo um entendimento das suas limitações e do o quão bom você é nas coisas. E eu sabia que eu não sou a pessoa mais inteligente que eu conheço. E quando você vê pessoas claramente mais inteligentes, mais sábias, mais vividas, mais velhas do que você, que acreditam em Deus, você pensa, pô, então essa teoria de que, eu sou ateu, então eu sou mais inteligente, meio que cai por terra. Aí eu, bom, vou pelo menos então abrir o meu coração, né? Vou ouvir o que essas pessoas têm a dizer, não necessariamente porque eu vou acreditar em Deus, mas porque elas são pessoas inteligentes, estão falando coisas que fazem sentido. Então foi começando assim, de uma forma racional, a entender que essas pessoas mais religiosas que eu tive contato, tinham algo bom a dizer. E eles muitas vezes diziam que essas coisas vinham da sua religião, vinham da sua crença cristã, né? Então, isso foi uma das primeiras coisas, assim, começou a amaciar o meu coração, digamos assim. E aí eu lembro que, conhecendo a minha esposa, ela também não era uma que falava que era religiosa, né? Eu sou cristã. Muito pelo contrário, também fui criado num lar bem, assim, diferente. Eu não fui criado, assim, com pressão de ir para a igreja ou de acreditar em Deus, mas minha mãe tem um lado espiritual, né? Ela sempre acredita em Deus de uma forma, assim, cristã IBGE, sabe como, né? Acredita em Deus, porque Deus é bom, galera, e tal. E não se fala mais disso, não fica discutindo sobre essas coisas, mas ela tinha uma visão espiritual da vida, assim. Mas a minha esposa não. Os pais dela eram realmente mais ativistas, assim,
de ser contra a religião e tal. E aqui na Dinamarca, onde eu moro, as pessoas elas são meio, elas pagam um pequenininho imposto sobre o seu salário todo mês para a igreja. E é muito pequenininho mesmo, e assim, é obrigatório, a não ser que você vá lá, escreva um bagulho falando que você não vai pagar mais esse imposto. Então é um imposto que você paga, a não ser que você vá lá e peça para tirar. E muitas pessoas da Dinamarca pedem para tirar, mas uma grande parcela entende um valor assim cultural, histórico da igreja, e eles continuam pagando esse imposto. Então a maioria das igrejas aqui, na verdade, são patrocinadas pelo Estado, né? Ou pelas pessoas, por esse pequeno imposto. Então tem igrejas que têm mais dinheiro, porque a cidade que elas estão é mais rica, tem mais pessoas. Tem igrejas que têm menos dinheiro, porque a cidade que elas estão é pequenininha, não tem tanta grana assim, tá? Então, aqui com a minha esposa não teve essa necessidade de religião, mas quando a gente discutia sobre isso, eu sempre meio que defendia a religião. Eu falava que assim, não, tem os lados bons, não é? Porque eu já tinha lidado com esses pensamentos na minha cabeça, e eu falava para ela que não tinha essa coisa de ficar com ódio de gente religiosa, cristã, né? Porque tem um monte de coisa boa na religião cristã. Eu já tinha uma visão mais positiva, assim, do cristianismo. Então a gente já estava aí nessa pegada, e ela foi meio que pensando, é mesmo? Aí ela foi, né, me ouvindo, porque até então ela nunca tinha ouvido isso, ela nunca tinha ouvido uma visão positiva, de forma respeitosa da religião cristã. Muita gente aqui até vai na igreja, vez ou outra, no Natal, assim, e tal, tem uma visão cultural da igreja, quase como se fosse um museu, mas não de fato falar, eu acredito em Deus, entendeu? Então é uma visão bem laica do que a igreja representa aqui, para algumas pessoas. E aí, eu lembro que eu casei com minha esposa, ela estava grávida, né? E durante a sua gravidez, a mãe dela faleceu. E aí eu me vi naquela situação que eu tô num país diferente, que eu tô morando aqui, não tenho ninguém, não tenho nenhum adulto além de mim, né? Não tenho pai e mãe aqui para tomar conta de mim, não tenho avô, não tem ninguém além de mim para ser responsável por mim. E até quando eu tinha que ser responsável por mim, isso foi o suficiente, de certa forma. Porém, eu me vi na situação ali de pai, né? Que a minha esposa ia ter o nosso filho em alguns meses. E uma das pessoas mais importantes da vida dela tinha acabado de morrer. E aí, o que que eu faço? E aí, o que que eu faço estando lá naquela situação? O marido dela, o meu sogro, né? O marido da mãe da minha esposa, destruído também, putz, perdeu a parceira dela. E a minha esposa também sem condição, né? Estabilidade emocional totalmente destruída. E eu ali, eu vendo que a minha posição eu tenho que tomar conta dessas pessoas. Eu preciso ser assim, o fundamento. Eu preciso ser alguém forte o suficiente para que essas pessoas consigam depender de mim emocionalmente, né? Depender a vida delas a mim. Sair de ser um menino que só precisava cuidar de mim mesmo, para ter que ser um homem que vai cuidar não só de uma esposa, mas também de um sogro e também de um filho que estava para nascer. Isso foi há 5 anos atrás, né? E aí, bicho, aí o bagulho fica doido. Aí eu me vi lá na igreja, né, no funeral da minha sogra, e ajoelhei a Deus e pedi. E pedi forças. Pedi forças que eu não tinha, que era impossível eu ter, que eu não tinha como eu ter, entendeu? Porque eu saí de... Porra, eu tinha o quê? 28 anos, né? E assim, apesar de ser uma idade avançada, galera, eu não tinha grandes responsabilidades até então, né? Eu tinha só que cuidar da minha vida. Eu tinha acabado de me tornar financeiramente independente da minha mãe, né? Há poucos anos. E morando sozinho, na Dinamarca, sozinho e tudo mais, mas valeu. Não era assim... Responsabilidade de verdade, eu sei que às vezes é difícil de entender, principalmente se você é adolescente ou tá ali no início dos seus 20 anos, mas responsabilidade de verdade é quando uma pessoa depende de você. É quando alguém vivo depende de você.
Não é assim a responsabilidade porque você tem que ir lá no seu trabalho. Não, a não ser que seu trabalho de fato seja cuidar de outra pessoa. Aí, né, tem essa responsabilidade. Mas a maioria dos trabalhos, você tem uma função, você tem um trabalho que você tem que ir lá fazer, né, num supermercado, num escritório, numa escola, num hospital, né? Mas quando uma pessoa, se você não acordar para fazer o que você tem que ser feito e pessoas simplesmente morrem porque você não fez o que você tem que ser feito, isso são responsabilidades que pesam muito mais. Isso geralmente as pessoas têm quando elas têm filhos, né? E eu estava me preparando para ter meu filho, né? Meu filho estava para nascer uns 3, 4 meses depois desse incidente. Eu estava preparando minha mentalidade para ser responsável por uma pessoa. E imediatamente, então, eu passei a ser responsável por não só uma pessoa no futuro, um bebezinho, mas como outros adultos, que é minha esposa e o meu sogro. Entenda bem, responsabilidade, galera, nesse sentido, não era que literalmente eu tinha que cuidar deles, mas sentia assim, era essa vibe, sabe? Porque mentalmente era mais ou menos isso. Porque eles não tinham o que fazer, eles estavam desnorteados e são pessoas bem emocionadas. A minha esposa é muito bem sentimental e o meu sogro também. E eu tinha que ser aquela pedra ali, né? De manter a minha estrutura. E eu não tinha condição de fazer isso sozinho, não tinha como. E pedi a Deus mesmo, de bem humilde, forças para conseguir lidar com isso. E consegui lidar com isso. Muito bem, por sinal. Lidei com isso muito bem. Passou um tempo, né? Depois disso, eu falei isso para minha esposa, obviamente, né? E ela também foi se sentindo mais espiritualizada. Ela fala hoje em dia que ela sempre se sentiu meio espiritualizada, mas os pais dela eram bem contra a religião, então ela meio que deixava pra lá, né? Porque ela não queria incomodar os pais dela com essas coisas, não sabia bem o que ela estava sentindo. Mas aos poucos a gente começou a ler mais, né? Sobre Deus, sobre Cristo. E a gente também começou a igreja. Assim, vai fazer quase uns 2 anos que a gente vai na igreja assim todo domingo, né? Ou tenta ir todo domingo. E a gente começa a tentar levar a palavra de Deus um pouco mais a sério nas nossas vidas. Eu tô longe aqui, galera, de dizer como você tem que viver sua vida, de como que é acreditar em Deus, porque isso tudo ainda está se desenvolvendo na minha cabeça. Eu sei que eu acredito em Deus. Eu sei que eu sinto Deus na minha vida, na minha força, nas minhas falhas, nas minhas reflexões. Eu sinto que é também difícil a gente seguir a Deus, a gente tentar se libertar um pouco da gente mesmo, né? E é um exercício que eu e minha família hoje em dia a gente tenta, né? A gente está humildemente tentando aos poucos seguir a palavra de Cristo. Algumas coisas, assim, eu não faço nada demais, viu, com isso. Eu simplesmente, a gente leva as crianças, né, para a igreja, a gente vai para a igreja todo domingo, a gente reza com eles, a gente discute muito sobre, né, eu e minha esposa, a gente fala muito sobre essas coisas, sobre Deus, sobre, eu vi esse vídeo aqui, olha, dá uma olhada nisso aqui, eu vi essa passagem na Bíblia, tem esse negócio, a gente está sempre conversando sobre isso, a gente está aprendendo muito sobre isso, e, e a nossa vida melhorou muito por causa disso também. Muitas coisas do casamento começam a fazer mais sentido quando você também tem Deus na sua vida, quando você tem, né, a palavra de Deus, a religião, as tradições fazem mais sentido quando você realmente abraça o lado espiritual das coisas. Mas é complicado, às vezes a gente tem muita soberba dentro da gente, que a gente acha que sabe mais do que a gente sabe, né? E é difícil ser humilde o bastante para deixar Deus tomar conta das coisas. É bem difícil. A gente às vezes quer tomar os benefícios de falar, não, as coisas que aconteceram certa foi por causa de mim, mas se deu errado, a gente reclama, por que Deus não consertou isso, né? A nossa humanidade é muito falha, e inclusive na hora de acreditar, na hora de crer, né? Mas esse, como eu disse, é um vídeo muito pessoal, galera, simplesmente para deixar registrado aqui, que eu fiz há muitos anos atrás o vídeo de como eu era ateu, e eu não lembro exatamente como é que foi o vídeo, mas provavelmente foi tão confuso quanto esse. Mas deixa aqui o meu, a minha história, né? Como alguém recém-convertido, tá bom?
Deixa aí os seus comentários. Você acredita em Deus? Acredita em nada? Acredita sei lá no quê? Deixa aí o que você acha. Deixa as perguntas também, que é mais fácil às vezes responder pergunta do que simplesmente fazer um vídeo assim. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!